Eita. Oi, novamente, professora. Olá. Meu Deus, o guarda-roupa está aberto. Ai, gente. Ai. Essa aula vai até meio de 20, é isso? Sim. Então tá bom. Então vamos começar. Vou compartilhar uma tela com vocês, que é justamente a tela do projeto, tá? Vocês conseguem ver um PDF simples. Sim. Então, o nosso tema, eu não tenho tema macro aqui, só tenho esse material disponível e eu vou compartilhar com vocês. A API, o horário, eu acho que, acredito que deva mudar para a semana que vem, a API deve ser na sexta-feira, tá? Não mais de quinta, tá bom? Mas, enfim, são só alguns ajustes finos. Que não mudem nada, porque a gente vai continuar com o nosso desenvolvimento. Gente, eu não consigo lembrar o tema macro, de verdade. Minha cabeça tá ruim. Só sei Tudo que bem, não tem problema. Pode ir. dentro deste tema, nós temos um subtema, que é quando a boca cala, o corpo fala, a resiliência da natureza. O porquê eu perguntei para quem... Ai, Nicole, foi você que mostrou, né, o kit, não foi? Acho que foi a Mendonça, não foi? Não, foi a Nicole. Ih, gente, eu perdi meu chinelo. Ai. É que esses negócios dá 2 aulas, aí eu fico com uma aula vaga, aí eu sento no sofá e eu já perdi o chinelo de novo. É que a Mendonça ela mostrou, mas hoje foi eu que mostrei para você, Pro. Isso. Então, o kit de vocês é um pacotinho de semente de girassol e a terra. Qual é a proposta, né? Vocês viram aqui, ó, esses dois, isso mesmo. A proposta seria a planta procurando a luz dentro de uma caixa escura, mas essa caixa vocês precisariam se movimentar para tê-la, ok? Porque a escola não forneceu esse material, só o do plantio. Então, a proposta seria trazer essa plantinha, essa semente, para uma condição difícil de crescimento, onde ela procuraria a luz, né? Dizem que o girassol ele cresce independente das condições que ele é apresentado, mas ele tem que ter um pouquinho só de luz para que ele consiga se desenvolver e sobreviver. Então, a proposta seria aí, a semente do girassol, a terra. Humus não precisa, gente, porque a terra de vocês acho que já é adubada, tá? Normalmente a gente já compra a terra adubada, é muito difícil comprar terra sem adubo. E aí, qual é a proposta? O que a gente precisa entender dentro deste contexto? E aí a gente já chega na parte da caixa que a gente não tem, tá bom? O que a gente vai entender? Na realidade, todo processo de crescimento dói, né? Se fosse fácil, não seria crescer, né? Seria, sei lá, ir pro Hop Hari. Mas o processo de resiliência, de ressignificação, de flexibilização, também vem do processo natural, da natureza, né? Vocês viram aí as queimadas na Amazônia, muitos animais, né, sendo violados, né, por conta de todo esse processo aí de queimada, um reflexo ambiental muito grande. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui no Medeiros, perto da estrada, né? Sempre tem muita queimada porque ele tem muito mato e tal. O poder da resiliência da natureza é tão grande que no terreno lá do outro lado da pista, as Já tá árvores, verdinho. as árvores estavam assim, parecendo carvão. Se você Uhum. passa agora com o carro, a resiliência da natureza é tão grande, essa flexibilidade
de conseguir se reinventar é tão grande que o matinho tá verdinho. Meu marido que viu essa semana. Sora, foi ali do lado daquela empresa, não foi? Isso do... eu não sei o nome daquilo ali. Eu não sei o nome também, eu sei que queimou bastante coisa, daí eu até passei lá com a minha tia um tempinho e já tava tudo verdinho de novo. Tá verdinho lá, gente, já tá ficando tudo... Olha a capacidade que a gente tem. Então, eu conversei com o Vitor, né? Inclusive, mudando essa aula para sexta-feira, eu vou ver com ele se uma semana ele faz, outra semana eu faço, ou se a gente vai fazer juntos, tá? Para que tenha uma conexão até um pouquinho mais sinérgica aí. Então, qual é a minha proposta? Visto que nem todo mundo vai ter a condição apropriada, né? Que a proposta traria ali uma caixa escura para fazer crescer e tudo mais. A Nicole deu uma boa ideia. Primeiro que a gente vai... Primeiro de tudo, né? Eu sou sistemática. A gente então vai fazer o quê? Vai fazer um cronograma do nosso processo. Como a retirada dos kits é até amanhã, dia 9, então dia 9 todo mundo tem que estar com a sementinha plantada. Nicole, quantas sementinhas vem aí no pacotinho? Vem bastante? Ó, Pro, vem uma dos. Dá umas 20 Nossa, Sora, vem sementinhas. bastante. Vem bastante. Tá. É, Sora, vem bastante semente. Então, eu acho que 20 sementes para qualquer recipiente de plantinha, acho muita coisa. Não, é uma só, eu acho. Você põe uma, no máximo duas. Então, eu acho que a gente... Pro, dá umas 30 sementes. sementes, né? Sora, eu acho que é uma só, porque ela é muito grande. É isso que eu ia falar. Ela é bem grande. Sora, eu tinha pensado em pegar duas, daí eu coloco em 2 vasos diferentes. Daí, caso alguma não vá pra frente, pelo menos tem outra. Eu só Muito bem. fiquei Sim. meio assim, porque eles não mandaram vaso, Sora. Eles não mandaram vazio. Então, na realidade, é porque a proposta era que ela crescesse num ambiente que não é favorável. Então, vamos pensar assim. A Nicole deu a ideia e eu gostei da ideia da Nicole. Até mesmo, pela quantidade de terra que deram para vocês, não ia dar para plantar mais que 5 sementes mesmo, não, porque a terra é bem limitada. A Nicole deu a ideia de usar pote de sorvete. E aí ela falou assim, que, no caso, a planta precisa de um sistema de drenagem, né? O certo seria ter uma manta, depois dessa manta ter um cascalho específico, né? São pedras de argila para fazer o processo de drenagem para depois você colocar terra. Esse é o mundo ideal, né? Mas como ela não precisa estar na condição certa, daí não tem problema. E tipo, dá para reutilizar. Qualquer pote que você tenha, dá para você reutilizar. Então, a minha sugestão é seguir o que a Nicole falou do pote de sorvete e aí fazer uns furinhos embaixo, tá? Mas tem que ser, tipo, você esquenta a pontinha da faca, assim, só dá um buraquinho. Uhum. Oi, Tá, cara. vou vazar. Aqui em casa, eu tenho, do outro lado da rua, é mato. Então, nas quarentenas, eles fizeram uma horta. Quem cuida de lá é meu pai e os meus vizinhos. Então, a gente tem vasinhos, essas coisas e tal. Eu posso usar a terra de lá também, porque a gente também tem a terra adubada. Pode, Da terra que a escola deu. eu não vejo problema. Eu só vou... Sora. Pera, só um pouquinho, deixa eu só pegar a apostila, porque eu não separei meu caderno para anotar. E aí eu vou anotar, porque assim, eu gostaria que cada um fizesse um processo diferente, para que a gente sinta esse processo da resiliência e da flexibilidade, porque gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei 2 mudas de arruda. Peraí, eu vou bloquear aqui rapidinho a câmera para pegar para vocês verem. David, suporte do limitado. Então, eu comprei 2 mudas de arruda, uma para mim e outra para minha mãe. A minha muda, ela veio desse tamanho, assim. Eu comprei ela no ano passado, acho que foi em dezembro, não lembro, acho que foi dezembro. Vou tentar mostrar para vocês o tamanho, o vasinho dela é aqui, tá? E ela tá nem cabe, ó. Esse é meu pé de arruda.
o pé de arruda da minha mãe, com as mesmas condições, tá? Ficando no mesmo lugar, do lado de fora, regando todos os dias, porque a arruda é uma planta que necessita dessa rega diária. Ela morreu, ela secou. A minha planta tem o quê? Quase sei lá, gente. Se eu mostrar para vocês a minha espada de São Jorge, ela tem quase 2 metros de altura. Então, tudo depende de como você cuida e como é a adaptabilidade, né? Nenhuma planta é igual a outra e nenhum processo é igual a outro. Então... Eu posso, então, fazer, tipo assim, em um potinho eu faço uma e faço de um jeito, a outra de outro jeito? Pode. Sim, eu vou fazer assim, Sora. Como vem várias sementes, dá para fazer bem diversificado, né? Sim. O que eu acho de fazer muitas sementes, deixa eu só interromper a conversa. Eu só vou fazer 2, porque daí caso uma morra, pelo menos tem outra. Só vou fazer isso mesmo. Então, a gente precisa entender esse processo da resiliência, né? Eu acho que o ideal seria a gente ter um grau de comparação. Não sei como vocês vão querer começar esse processo da sementinha. De repente, vamos testar, então... em 3 tipos. Uma eu vou plantar direto na terra, tá? Só vou pegar a terrinha lá, fazer o buraquinho, plantar a semente e regar. Eu não sei a periodicidade que tem que regar um girassol, tá? Vocês têm que pesquisar isso também. Então, a gente vai partir de um processo de pesquisa. Peraí, gente. Vamos fazer uma linha de raciocínio. Uma pesquisa, então, sobre a semente do girassol. Aí a gente pesquisando esse processo da semente do girassol, a gente vai entender como ela vai germinar, quanto tempo ela tem para germinar, que eu também não faço ideia, né, desse processo de pesquisa aí do girassol. E aí vocês vão fazer o processo de plantio, que tem que ser plantada, ela tem que plantar amanhã, dia 9, para a gente começar a nossa experiência, que deve ser até a entrega, que não é só essa, até o dia 13/11, aproximadamente. Então, a gente tem aí, deixa eu fazer o cálculo, 1, 2, 3, 4, umas 5 semanas, mais ou menos? 5 semanas. Sim, 1 mês e alguns dias. Isso, 5 semanas, então. Então, primeiro passo que eu quero que vocês me entreguem, tá bom? Para mim e pro Vitor. Mas podem encaminhar para mim por WhatsApp. Uma pesquisa breve, tá? Bem simples, sobre o processo de crescimento do girassol. Da semente do girassol. Só para a gente contextualizar e ter aquilo tangibilizado. E eu vou colocar para vocês, mando por WhatsApp também, tá? A data de entrega vai ser até o próximo encontro, que deve ser na sexta-feira que vem, tá bom? Por conta desse ajuste de agenda. Peraí, hoje é quinta? Né? Oi. Pesquisa do quê? Do processo de crescimento da semente do girassol. Mas eu vou mandar por WhatsApp. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa pesquisa. A pesquisa pode ser enviada até semana que vem, mas vocês vão ter que plantar a sementinha, né, até amanhã, senão não vai dar tempo dela germinar nessas 5 semanas, né, que é pouco tempo para uma semente crescer e a gente conseguir começar a ver resultado. Então, tem que fazer o plantio dela. E aí, no plantio, é isso que eu gostaria de ver com vocês. A Anitta falou, vou tentar 2 sementes, né? Para se uma der ruim, tem a outra ali. Não tem vaso. Gente, não tem vaso e não tem a condição da caixa escura, né? Que era o objetivo, era ter ela fechadinha. O que a gente pode fazer? A Nicole deu a ideia como que é o nome, Nicole? Esqueci o nome agora. Pote de sorvete? Pote de sorvete. Do pote de sorvete. O pote de sorvete normalmente tem tampa, né? A via de regra, aqueles transparentes não vai funcionar muito, mas se for aquele pote de sorvete que é branquinho, com a tampa, né? Que não tem muita luz,
a gente pode fazer um buraco nele em cima para que entre a luz. Eu gostaria de pedir, pelo menos, nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para pelo menos 3 pessoas que consigam fazer esse do pote de sorvete para mim, para eu ter algo quantitativo aí para comparar. Quem pode fazer o do pote? Eu pensei numa coisa agora. Será que daria para plantar ele dentro de uma lata? Porque já tem o buraco assim em cima da lata. Eu acho que você consegue plantar, mas você vai ter que abrir mais essa lata, entende? Vai ter que abrir ela inteira. Depois você pode vedar até com durex ou fita dupla, fita crepe, assim, sabe? Pode ser. Pode ser também numa latinha de refrigerante. O importante é... Latinha de Monster, né, Rafaela? Eu pensei na utilidade, entendeu? É isso aí. Tem que reaproveitar. Eu só não sei, Rafa, se quando ela começar a expandir, vai ser espaço suficiente. Mas aí, Sora, a latinha de Monster, ela é alta. Então, tipo, ela é mais ou menos assim. Então, você não vai colocar muita terra. Mas a raiz vai pro lado, não vai? Precisa, né? Ah, entendi. Não, Rafa, porque ela vai precisar de um sistema de drenagem. Embaixo, você vai fazer dois furinhos, tá? Para que a água consiga, a terra não fica, posso dizer assim, encharcada, né? Ela precisa receber água, mas não precisa encharcar. Ainda tem uma outra forma de regar, que normalmente quando está nesse processo de incubação e tudo mais, a gente, em dias muito quentes também, a gente rega por indução. Pega a plantinha, normalmente tem um pratinho, né, que você vai deixar para água, você joga água, põe a água no prato e ela mesma vai absorver conforme a necessidade. Então, também é uma forma de vocês trabalharem esse processo da resiliência. Se não funcionar a rega direta, fazer o processo de indução. Fala, Anitta. Sora, sempre quando eu esqueço de regar a planta, tipo, geralmente eu rego ela e tal, daí fica no pratinho. Daí, às vezes, eu esqueço de regar. E, tipo, a água que fica no potinho, ela mesmo pega e usa aquilo do jeito que ela achar melhor. Exatamente. Ô, Então, Pro, oi, Nicole. eu vou fazer a da caixa do pote de sorvete. No caso, eu teria que deixar a tampa fechada e fazer um furo na tampa? Você vai fazer um furo para que tenha... Mostra a latinha, Rafaela. A latinha não tem uma... Mostra em cima dela para mim. Ela não tem um negócio para entrar, para você tomar? Uhum. É o mesmo buraquinho que você vai fazer como se fosse um buraco para entrar luz. Para ela receber a luz daquele local, né? Então, eu vou anotar aqui que você vai fazer do pote de sorvete para a gente testar. A Rafa... Posso fazer também, Sora, do pote de sorvete? Eu também vou fazer, Sora. Quem mais? A Lívia? Isso. Tá. Fazer isso. Rafa, você vai fazer, então, na latinha, né? E aí, em contrapartida, eu queria que vocês plantassem, igual a Anitta falou, duas sementes. Uma, então, nessa condição difícil, né? Com um buraquinho aí, enfim, só que entra o mínimo de luz. E a outra pode ser plantar num copo de vidro não, gente, que o único que eu tinha aqui era o de vidro. Mas num copo de requeijão que vocês consigam furar embaixo, tá? Para ter esse processo de... Um copinho de plástico mesmo, Sora. Um copinho de plástico. Sora, eu tinha pensado em, tipo, eu vou fazer os dois, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra colocar. Daí, uma eu tava pensando em deixar no meu quarto, porque quase não entra muita luz. Tanto que todas as plantas que eu tenho, elas não precisam de muita luz, porque, enfim, não entra muita luz. E a outra eu tava pensando em deixar numa condição pior, digamos assim. Sei lá, em cima de um armário, alguma coisa que realmente não pegue muita luz. Sim, ou que a luz seja artificial. Oi, Clara. Tem É que eu vi que tá escrito garrafa lá. E pode ser tipo em garrafa PET? Então, eu falei com o Vitor, é que a questão da garrafa PET só se você pintar ela de preto. Ah, por causa da luz, né? Porque ela é transparente, então meio que... Ou você pode usar a garrafa PET para nossa segunda sementinha.
Usa a entendeu? caixa de leite, E a amiga. primeira Dá pra fazer coloca com caixa onde? de A leite. caixa de leite é uma boa opção, só que eu não sei se Eu no não- médio prazo ela aguenta por conta da umidade da água. É. Então, aí tem caixa de Irrigar e leite, tudo a gente não mais. toma leite de caixa, a gente toma de garrafa, né? Ah, se toma de garrafa, você já tá no lucro. Toma leite de garrafa? Plástico? De garrafa é melhor do que a de caixinha. Porque você vai só fazer É o porque não vai, buraquinho embaixo. Porque não vai entrar luz, né? transparente, Maria Clara, entendeu? Ah, é verdade. Então, assim, eu vou anotar aqui. A Nicole, a Carol, a Lívia vão fazer o do pote de sorvete. A Rafa vai fazer a latinha. Sora, eu vou fazer igual a da Anitta. Você vai Uma em fazer... condições ruins e uma no sol, em luz, essas coisas. Anitta, Isa. Duas condições diferentes de plantio. O Ormonde, você tinha falado alguma coisa, eu não deixei você terminar, desculpa. Pote de sorvete. Com furinho. Ela vai fazer o pote de sorvete. É isso, Ormonde? Você vai fazer no pote de sorvete? Não se esqueçam que a do pote de sorvete tem que ser com a tampa e tem que fazer um buraquinho na tampa, tá? Por favor. Mas tentem plantar 2 sementes, pelo menos, para que tenha a gente consiga ter esse grau de comparação. E aí o plantio tem que ser o quê? Tem que ser amanhã, né? Até amanhã, que é o nosso timing, senão eu acho que essa semente em 5 semanas, acho um tempo muito pequeno para ela germinar e a gente conseguir ver uma evolução diferente da experiência do feijão, que é direto na água, né? Que a gente consegue ver o brotinho lá em 5 dias. Como ela está na terra, tem um processo de germinação natural da nossa plantinha. Essa é a primeira fase do nosso PI, do nosso projeto interdisciplinar, porque tem a segunda fase, que seria a amostragem do que aconteceu. A nossa sugestão, a minha e a do Vitor, e agora eu gostaria de ouvir a de vocês, era que isso fosse relatado por foto. E aí a gente gostaria que fizesse, por exemplo, em duplas, essas fotos, assim, enfim. Não sei como a gente poderia fazer uma videochamada a cada 2 semanas para marcar a evolução, ou tirar as fotos e comparar uma com a outra, para a gente entender esse processo. Mas também tem a questão que eu gosto muito, que é a questão do nosso processo natural de resiliência, de tentar nos adaptarmos a diferentes possibilidades, diferentes condições, diferentes momentos, que também entra nesse processo do crescimento da nossa plantinha aí. Ô, Pro, Oi. 2 perguntas. De quanto em quanto tempo tem que regar? Ela falou que a Por gente isso tem que você que vai pesquisar pesquisar. isso. Tá, desculpa. E no pote, Tá. eu vou ter que abrir o pote para regar ou eu rego pela coisinha? Olha, Ou não pode abrir o pote? Não, acho que você pode abrir o pote para regar. Pode. Se você tiver dificuldade Tá. em regar pelo Buraquinho. eu não vou. Você vai sofrer? Ô, Sora, eu vou fazer Não. na caixa no leite. E eu tenho um vasinho, pode pôr no vasinho? Pode, faz 2. Eu só não Tá. sei a quantidade de terra que vocês têm aí. Mostra de novo, Nicole. Sora, dá para um vasinho pequeno, assim, ó. Quer ver? Pera aí. Eu tenho um vasinho bem pequenininho, vermelhinho. Dá sim. Dá para o pote de sorvete e para o vasinho, dá sim, dá. Usando com consciência, dá. Também você não vai... Tipo isso, Anitta. Dá para um assim, ó, Sora. Só que aí vocês vão dividir porque vocês vão fazer a experiência de 2 formas. E, então, a gente vai ter que fazer a amostragem desse processo. Vocês não, nem todo mundo vai levar a plantinha lá para a escola, né, gente? Aí a plantinha não cresceu, aí a gente não vai levar nada, né? A gente vai levar outra coisa, mas que seja um processo de conclusão dessa nossa construção. Ai, minha Rudinha, tadinha. Daí, calma, Sora, ainda tô com uma dúvida. Vai ser algum trabalho que vai ser em grupo ou, tipo, vai ser individual, alguma coisa assim? Que essa parte eu ainda não entendi. De vocês. A proposta seria
que nós trouxemos, eu e o Vitor, seria esse relato aí com as fotos, né? Seria em dupla, porque a ideia é que haja uma comparação entre o meu processo de crescimento e o seu. Se eu estou fazendo a mesma coisa que você, um exemplo, o que você está fazendo de diferente que sua plantinha está crescendo mais que a minha? E aí eu relato por foto. Então, para a gente ter esse processo de crescimento, como se fosse um filho, sabe? Que você faz a retrospectiva dele, a mesma coisa com a plantinha. E aí, Sora, a gente pode te mandar foto, tipo, uma vez por semana. então, não, mas Da vocês não planta, vão né? me mandar. A gente teria que tirar essas fotos, armazenar, e aí no nosso último encontro a gente faz um compilado para entendi. mandar para a escola para fazer impressão, entendeu? É que assim, o que eu tava pensando é que mesmo que seja na mesma situação, cada um vai fazer uma coisa de diferente. Por exemplo, vamos supor que... Eu vou falar a Maria Clara porque ela tá aqui aparecendo na minha tela. Tá bom. Daí, tipo, ela tá com os 2 vasinhos dela e eu tô com os 2 vasinhos meus. Talvez a Maria Clara cuide muito melhor das plantas dela e elas vão pra frente, e pode ser que eu não cuide tão bem e as minhas não vão pra frente. Então, pode ser também que, sei lá, você não tá num momento muito bom de sua vida, muitas brigas, isso reflete na planta e ela não vai pra frente, enfim. Aí mesmo na mesma realidade, as coisas vão ser diferentes para cada um. É tipo quando a gente tá na escola, todo mundo na escola. Um aluno não aprende e outro super aprende, mesmo estando na mesma sala de aula, com as mesmas pessoas, enfim. Por isso eu tinha pensado em ser um processo de cada um. Então, cada um fazer o seu processo e no fim e no fim comparar com o de todo mundo. Tá, e se a gente fizer, ao invés de comparar no final, eu entendi. E se a gente fizer um processo de autoconhecimento e cada um faz a produção que gosta? Por exemplo, eu sei que a Rafaela é muito boa com, como que chama? Com produções manuais, por exemplo, né? Vou dar o exemplo do Frankenstein que ela fez lá ano passado. Então, que ela fez o Frankenstein com papel machê, se eu não me engano, né? Foi com papel machê? Não. Eu fiz com... Era aquela massa de passar na parede, gás, e aí eu fui montando a cara dele lá. Isso. Então, por exemplo, a Rafaela quer traduzir o processo dela de autoconhecimento, porque é o que você falou, o negócio da plantinha é verdade, gente. Se a planta tá triste, é porque alguma coisa não tá boa ali. Ela não tá feliz. Tá acontecendo alguma coisa Exatamente. E então, assim, e esse processo é um processo de autoconhecimento. A gente também se reconhece no processo da plantinha. Então, a Rafaela pode se fazer, por exemplo, uma representação do girassol de garrafa PET, por exemplo, que para ela funcionou como se fosse uma forma daquela plantinha dela crescer. É que assim, senhora, quando vocês falaram do processo da planta, que envolveria uma planta, eu fiquei super animada. Porque assim, eu vejo, no início da quarentena, não tinha nenhuma planta no meu quarto. Daí, aos poucos, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela é apaixonada por planta. A nossa diferença é que a minha mãe ela gosta de flor e eu gosto de planta, enfim. E ela lotava a casa, toda oportunidade que ela tinha, ela colocava uma planta. E aí, com ela, aí um dia ela me trouxe um vasinho de uma planta, e eu fiquei super animada com isso. E, Sora, por incrível que pareça, pode parecer bobo, clichê e tal, as plantas ajudam muito na energia, você se sente melhor, o jeito que você dedica você mesma a cuidar da planta, é um momento que eu vejo por mim mesma. Às vezes eu tô muito estressada, eu vou cuidar da planta, trago uma planta nova, enfim. Ajuda muito. Por isso, quando vocês falaram, eu fiquei super animada com isso. E acho que, além de ser um processo que a gente vai comparar com a gente mesmo, a gente vai se descobrir através da planta e aprender coisas novas, ver o que a gente gosta, se a gente gosta ou não gosta, enfim. Eu concordo, Anitta. Eu acho que... E a minha única ressalva que eu não gostaria de... Que eu até falei para o Vitor, né? Que comentei com ele e com a Jéssica, que eu não gosto de vir com projetos prontos porque vocês têm muitas ideias, né? Por exemplo, a Nicole, eu sei que a Nicole desenha muito bem. Para ela, talvez o processo dessa resiliência, desse autoconhecimento, desse processo de acompanhar... Gente, porque assim, de verdade, quando você planta uma semente,
Você planta uma semente em você também. Você não é a mesma pessoa que você começou no início do processo. Sora, eu vou dar um exemplo. Eu lembro a Sofia, que a gente estava até conversando sobre planta esses dias na aula. Sofia faltou hoje, né? Faltou. Daí eu mostrei uma minha pra ela e ela adorou. Daí no outro dia eu fui, comprei uma muda e levei pra casa dela. E dei de presente pra ela. Daí ela adorou. Sora, juro, cada hora que ela me vê, ela me faz uma pergunta sobre a planta. Tipo, acho que ela tá morrendo, acho que tá acontecendo alguma coisa. Do tipo, então você tá se dedicando àquilo, sabe? Tipo, você tá dando amor. Tipo, eu vejo que tem muita gente que acha que a Sofia é grossa, sei lá, não tem sentimento, pá. Mas E a gente nunca conhecem. E você nunca imaginou que ela ia ficar preocupada com uma planta que ia morrer. Tipo, nunca, sabe? Então você acaba se descobrindo através das coisas, principalmente natureza, enfim. E eu acho que essa questão que eles trouxeram de proposta pra gente, né? Quando a boca cala, o corpo fala, é justamente isso. A semente, para ela germinar, ela não precisa de barulho, né? Tem uma parábola que é a parábola do semeador, né? E qualquer terreno, eles falam dos terrenos, né? Para que aquela semente de mostarda cresça. E na realidade, até no terreno mais inóspito, mais ruim, se tiver condição favorável, ela vai crescer. Então, acho que é justamente isso que a gente precisa trazer de realidade, né? Para a próxima semana, que o nosso encontro provavelmente vai ser na sexta, dia 16, eu quero ver as sementes que vocês plantaram, tá? Os recipientes que vocês plantaram. A pesquisa, eu gostaria que a gente, se vocês não me mandarem por WhatsApp, eu gostaria que a gente pelo menos conversasse, porque vocês precisam saber de quanto em quanto tempo, se essa semente, para ela germinar mais rápido, eu deixando ela na água por um dia, ela expande, fica mais fácil da película de fora sair, ela crescer. Será que isso também funciona no girassol? Para a gente entender as possibilidades. E pensem no projeto que vocês gostariam de fazer para trazer essa tradução da resiliência e do processo de autoconhecimento que vocês vão criar e vão desenvolver também. Se vocês querem fazer isso através de a representação por foto, ou se vocês querem fazer através da representação por uma escultura com papel machê, sei lá, se vocês querem que isso seja transmitido numa pintura em vidro, né, de um copo velho, se vocês querem ressignificar alguma coisa que já tenha significado para vocês. Então, eu quero que vocês pensem nos projetos e tragam esses projetos também na semana que vem. O que acontece eu já falei para a Jéssica, né, Jéssica? Mas vai precisar de material. Por exemplo, a Nicole vai querer fazer vai pintar uma tela. Ela falou que é só fazer o requerimento. No caso era para ela, vou conferir se agora é com a Tamires, porque a Jéssica está de atestado essa semana. E aí eles separam o material e é só ir buscar na escola para fazer a apresentação, tá? Vocês não vão levar exatamente o girassol lá para o dia 13, vai levar essa outra proposta. Eu adoro escutar vocês, mas eu gostaria de ouvir ainda mais. O que mais vocês pensam desse processo da germinação aí do girassolzinho e do processo também da resiliência, né? Do processo de esperar, de se renovar? Sônia, eu nunca fiz isso, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu confesso que estou um pouco ansiosa, mas eu não sei. A ansiedade faz parte do processo, é um sentimento, né? Deixa eu só pedir E planta ajuda na ansiedade, Sora, porque daí você tem que esperar um tempo, né, para ela crescer. E isso gera ansiedade. Mas daí, aos poucos, você vai controlando ela através disso. Vou falar para vocês o meu processo de resiliência. Vocês imaginem um óvulo e um esperma que é microscópio, virar um bebezinho. E aí você acompanhar semana a semana a sua barriga crescer, mas você não vê. Isso é resiliência. Resiliência é crer sem ver. Isso é resiliência. Então, assim, e trabalhar as adversidades. Então, eu quero que vocês plantem essas 2 sementes. Quem quiser plantar 3 sementes, pode plantar, mas eu acho que já é demais.
Acho que 2 já é mais que o suficiente para a quantidade de terra que vocês têm. Então, tentem plantar uma em uma condição inóspita, difícil dela crescer, e outra numa condição um pouco mais simples e favorável para que ele cresça. Deem uma olhada para ver se o girassol se adapta melhor no ambiente externo do que interno, também é importante saber isso. Façam uma pesquisa breve sobre esse processo de germinação. Até amanhã a gente tem que estar com as 2 sementinhas plantadas, para na semana que vem vocês me apresentarem as sementinhas e o que vocês já amadureceram no processo desse crescimento da semente e do projeto que vocês vão apresentar, tá bom? Eu não me oponho que seja individual, acho que vocês têm que fazer de forma confortável e leve, não adianta a gente impor nada, porque acho que nem é essa a proposta, né? A proposta é flexibilidade. Então é isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida. Eu entendi eu entendi todos os processos, entendi o que a gente vai fazer, entendi que é para formar o T1 e no fim vai ter a amostra cultural. É isso, não é? Basicamente. Eu só não sei, eu tô meio confusa, não na finalidade do trabalho, mas no fim a gente vai ter o quê? Se a gente não vai apresentar a plantinha, vai ser o quê? Uma apresentação? Então, você vai apresentar a resolução da sua plantinha. Então, por exemplo, no seu processo, as 2 plantinhas que você tinha lá, as 2 sementes, nenhuma delas vingou. O que você vai me apresentar é o seu processo. Eu vou te falar qual seria o meu sentimento. O meu sentimento seria de uma resiliência durante o processo de crescimento e uma frustração no final. Então, o que eu posso representar a minha frustração? Minha frustração pode ser, eu posso representar de N formas. Eu posso pegar um copo vazio, virar esse copo e colocar uma semente que não germinou dentro dele, e esse pode ser meu trabalho. O que importa é a representatividade daquilo para você. Ou pode ser também, poderia ser também um copo vazio, que representa a sua insatisfação. Aí vai depender do sentimento que você tiver. Eu acho que é importante representar esse sentimento durante o processo. É por isso que a Anitta falou do autoconhecimento. É você entender o que você sentiu para dentro do processo ir construindo, óbvio, né? Você não vai deixar para o final lá, né? Até mesmo porque a plantinha ela vai germinar em algum momento. Se não germinar em 3, 4 semanas, já deu ruim. E aí você vai conseguir representar. Você pode representar com um desenho. Só que precisa ser uma estrutura que eu consiga apresentar na escola nesse dia 13 ou dia 15, sei lá. Então é uma representação livre, eu posso fazer o que eu quiser, assim, que para representar. Cuidado. Ah, tá, entendi. Cuidado. Não, eu entendi. Sim, eu entendi, obrigada. Você pode, por exemplo, fazer um desenho do que você sentiu durante todo esse processo, como foi o processo de espera. Pode fazer, de repente, uma representação em forma de roupa, igual vocês fizeram o ano passado, lembra? A planta nada mais é do que quando ela tira as cápsulas dela, ela está se despindo dela mesma para crescer uma nova pessoa. Então pode ser esse processo também. Eu acho que é interpretar as possibilidades. E aí pensem mais ou menos quais seriam esses sentimentos que vocês vão ter dentro do processo. E aí na semana que vem vocês me apresentam as plantinhas, os sentimentos e possíveis projetos que vocês tenham aí de ideia. Tem uma semana para pensar e é bem livre. Eu vou deixar vocês livres para escolherem o que vocês querem fazer, tá bom? Sem impor nada, sem imputar nada para vocês. Tá. Beleza? Beleza. Eu vou subir essa aula para o YouTube. Eu não sei se é para subir ou se não é, mas eu vou subir, tá bom? E até amanhã, gente. Até amanhã, tchau. Flora, até. Tchau, Sora.